E aí, belezinha? Então, no vídeo passado eu falei sobre como a esquerda me fez enxergar o Jair Bolsonaro. E eu acredito que muitas pessoas passaram a conhecer o Jair Bolsonaro através dos ataques, né, que ele sofria na internet. E isso tem uma explicação muito simples, né? Porque antes as pessoas tinham a televisão, rádio e jornais, basicamente essa era a mídia. E com o crescimento da internet, as pessoas passaram a ter uma possibilidade muito legal, muito boa de resposta. Então, assim, se você, antigamente, se a pessoa era ofendida, ou então se ela era atacada na sua moral, nos seus conceitos, ela às vezes não tinha muito o que fazer, ela ficava desmoralizada. Hoje em dia já tem um canal muito mais fácil, né, de acesso às pessoas, que é a internet. Então isso facilitou muito, né, para a gente poder ter esse conhecimento. Apesar que a gente tem que tomar muito cuidado com fake news, com alguns idiotas de plantão aí e tudo mais. Hoje eu vou estar falando sobre os defeitos do Bolsonaro. Aí você se pergunta, mas você fala que apoia o candidato para falar sobre os defeitos dele, mas eu acredito que falar sobre os defeitos dele agora é uma questão assim que, de certa forma, envolve a honestidade intelectual, ou seja, eu não vou estar mentindo, né, em relação a ele, porque a maioria das pessoas que vai te apresentar um candidato só fala os pontos positivos, as qualidades. Parece que o candidato é maravilhoso, cheiroso e santo, né? Um santo. Então, assim, eu não quero dar essa ideia, eu não quero dar a ideia de que o Bolsonaro é a melhor coisa que existe no mundo. Eu acho que ele mesmo fala isso, e eu acho que se eu tivesse uma opção melhor, se eu tivesse um candidato talvez mais calmo, mais inteligente, né? Talvez eu preferisse, mas que tivesse os mesmos pensamentos que o Bolsonaro, talvez eu preferisse esse candidato. Mas a verdade é que hoje a gente não tem esse candidato. Então, eu acho que o candidato que tem representado as ideias mais conservadoras é o Jair Bolsonaro. E, assim, dentro dessa questão, só para fazer um parêntese aqui, no vídeo passado também fiz um parêntese, né? Assim como é muito importante a gente perceber a responsabilidade do nosso voto pela questão que são vários, né, deputados, governador e tudo mais, é muito importante a gente ver a responsabilidade da gente votar num candidato que tem um bom vice também. Porque depois vai ficar esse mimimi eterno se acontecer qualquer problema no caminho aí, né, presidenciável aí, quando ele tiver assumido a presidência, qualquer problema que acontecer com o presidente entra o vice, mas eu não elegi. Você que votou Dilma, você elegeu o Temer. E eu não estou aqui querendo falar que eu sou bonitão, não, porque eu nem tinha pensado nisso na época que foi Dilma e Aécio, um contra o outro lá. Eu não tinha pensado nisso. Agora eu estou pensando, porque eu percebi que quando você vota num presidente, você está votando também no vice. E isso é muito claro, porque se acontece qualquer problema de saúde que impossibilita a pessoa, sei lá, se a Dilma tivesse morrido, né? Deus a livre disso, mas se ela tivesse morrido durante o mandato dela, quem que ia assumir a presidência? Aí você ia falar, não, agora a gente vai ter que fazer outra eleição porque eu não votei no Temer. Você votou no Temer. Então, vamos olhar os vices, ver se também compensa, se tem uma lógica, uma coerência aí, o vice presidenciável, né? Então, assim, voltando ao assunto, sobre o Jair Bolsonaro, eu queria afirmar para você que votou Lula, que ama o Ciro, que ama a Marina, que ama o Boulos, que acha que eles são, assim, as pessoas mais legais do mundo. Você, possivelmente, eu acho que a maior possibilidade é que você não conheça eles. Tá? Assim como eu não conheço Jair Bolsonaro, e talvez nunca venha conhecer. Gostaria, né, de ver se ele é, né, essa pessoa que o pessoal fala, que gosta de fazer piada, brinca e conversa também de uma forma bem agradável, mas você não conhece, eu não conheço. Eu não conheço Lula, não conheço Dilma, não conheço Aécio, não conheço Bolsonaro, não conheço Haddad, não conheço ninguém. A gente tem acesso às ações deles no Congresso pela transparência, né, pelo site da Câmara, por tudo aquilo que está disponível para nós. A gente tem como fazer um balanço das frases, a gente tem como fazer um balanço dos discursos completos, a gente tem como fazer um balanço das atitudes, né, físicas ali que a gente vê gravado, mas você não tem como fazer um balanço de quem é essa pessoa. Eu acho que é bem interessante e importante você entender isso. O Lula que fala não é o Lula que existe de fato. O Bolsonaro que fala não necessariamente
o Lula também não necessariamente, é o Bolsonaro que existe de fato. Por que eu estou falando isso? O discurso, a gente vai se pautar nesse discurso, eu não estou aqui te garantindo que quando o Bolsonaro for eleito, vai dar tudo certo. Assim como muitas pessoas fazem com outro candidato. Ah não, mas quando a gente chegar lá vai ser assim, não há garantias, tá? Isso se a pessoa for coerente, se a pessoa estiver falando a verdade, não há garantias de que vai dar tudo certo. Quanto mais falar que ela pensa isso de fato, que ela está falando a verdade. Eu não tenho como falar se o Bolsonaro está falando a verdade, apesar de eu acreditar muito, né, na forma dele expressar, né, da indignação dele, da forma que ele fala as coisas rasgado, da coerência que ele tem para falar. Eu acredito na fala dele pelo que ele está falando ali, mas não acho que ele é inviolável, imutável e, sei lá, incorruptível. Não acho isso. Agora, é claro que dentre os presidenciáveis, ele é o que está representando mais aquilo que eu penso. E assim, quais são os defeitos que você acha que o Bolsonaro tem? Então, assim, eu não vou falar pessoalmente daquilo que eu não vejo, né? Porque seria totalmente equivocado e louco, mas eu vou falar daquilo que eu percebo enquanto eu mesmo. Então, assim, é uma opinião que, pelas falas dele, pelo que ele expressa, eu tomei para mim. Às vezes isso também nem é verdade, mas na minha opinião, o Bolsonaro ele tem dificuldade de falar em público. Isso sim, né, para discursar. Ele tem uma certa dificuldade de organizar as coisas que ele vai falar, tá? Não é bom, muito bom nesse sentido. E principalmente, isso é uma análise mais real, né? É claro, é visível que ele tem muita dificuldade de organizar os pensamentos, de falar aquilo que ele pensa quando ele está sob pressão, quando está sob tensão, quando alguém faz uma provocação, quando ele tem que dar uma resposta para alguém ali. Muitas vezes ele não tem um bom jogo de cintura e nesse ponto até tem alguns pontos positivos aí que a gente vai falar e uns negativos, bem negativos, mas tem isso. E assim, pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que o Bolsonaro não é um cara muito inteligente, muito estudado. Eu acho que um presidente, na minha opinião, poderia falar várias línguas, né? Poderia, por exemplo, ser fluente em inglês, poderia ter mais conceito de economia, coisa que ele não tem. Eu acho que isso tudo é um ponto negativo dele, tá? Então, assim, você que me ouviu falando todas essas coisas, eu espero que você procure ouvir os próximos vídeos, talvez vai ser esse final de semana ou talvez, né, na próxima semana, sobre as qualidades ou então sobre as polêmicas que envolvem esse candidato, tá bom? Então fica aqui as coisas que eu discordo ou que eu acho que são defeitos do Bolsonaro. Então até a próxima.